texto é um texto, de certa forma, inusitado na palavra de Deus. E eu quero que a igreja me ajude. Quem é que os irmãos se lembram na Bíblia de um personagem parecido com esse aqui, ó? Quem? Que caiu da janela, lembra-se o nome dele? Lembra o nome dele? O Eutico, exatamente. Nós vamos abrir em Atos, o capítulo 20. Atos, capítulo 20. Quero que a igreja abra nesse texto. E esse texto nos fala justamente do Eutico, né? O Eutico, aquele que estava na janela, e o texto vai nos revelar, né, o que aconteceu com o Eutico. E eu não sei se algum irmão daqui já passou por um sono desse aí. Alguém já passou por um sono desse? Contra o sono não tem argumento, né? Não tem como você se desvencilhar. É algo que realmente nos envolve, né? Então, eu vou ler aqui na versão da Bíblia Revista e Atualizada, Atos dos Apóstolos, a partir o capítulo 20, a partir do versículo número 7. Diz assim a palavra de Deus: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Irmãos, essa é uma história. Há muitos fatos na Bíblia, né, que são histórias inusitadas, histórias que nos levam a pensar, né, como que um fato desse vai parar na Bíblia. Parece aqui um relato de um noticiário de jornal, né, em que alguém estava ouvindo uma palestra, e um fato até um tanto quanto engraçado, como vimos aqui, né, alguém tomado pelo sono, né, como é engraçado você ver uma pessoa dormindo, né, principalmente na igreja. Você vê a pessoa dormindo, você quer acordar a pessoa, né? Eu me lembro que numa igreja que eu fui pregar uma vez, e tinha ali um presbítero, e depois ele veio me falar, ele tinha a pressão muito baixa, a pressão dele era baixíssima, e era o seguinte: ele trabalhava o dia todo, e quando, em qualquer lugar que ele sentasse, seja na frente da TV, em qualquer lugar na igreja, ali ele dormia. E não só ele dormia, mas a sua mãe também, que sofria do mesmo problema. Então os irmãos imaginem na igreja, né, qual que era a fama da mãe e do filho. Eu fui pregar na igreja, e alguém tinha me falado desse caso, né, tal, né, e brincado assim, mas não é que é mesmo, né? Então eu acabava de cantar, ficava em pé, enquanto estava no movimento, estava tudo certo. Sentava, era sentar, começar a ler a Bíblia, né? Parece que a leitura da Bíblia era um negócio que ia hipnotizando a pessoa. E quando começava a falar, hipnotizava mais ainda e ficava pescando o culto inteiro. Então tinha hora que dava vontade de rir, né? Porque a gente sabia que era uma coisa mais forte que a pessoa. Então, realmente, tem sono, é uma questão física. Às vezes é algo que é mais forte que a pessoa não tem como, né? Não tem jeito. E quem já não cochilou, né, na igreja, né? Quem diz que não, pode estar mentindo, né? Mas, enfim, eu entendo que o que o apóstolo Paulo, né, está aqui, esse fato com o apóstolo Paulo que Lucas está relatando, eu fico perguntando por que será, né, que um fato desse está relatado na Bíblia? Por que um fato até mesmo engraçado, como eu disse, às vezes pode parecer engraçado, a pessoa, imaginem a cena,
Ele estava no terceiro andar, na janela, e de repente o apóstolo Paulo com um discurso muito longo, né? A Bíblia fala que eles estavam no cenáculo, né, o lugar ali a partir do pão. Certamente o apóstolo Paulo estava falando sobre a importância da ceia do Senhor para aqueles cristãos. Certamente o apóstolo Paulo estava falando sobre aquele partir do pão que eles iriam participar, falando, mas ainda não haviam participado, já era meia-noite, não haviam participado do partir do pão. De repente Eutico cai, imagina aquela bagunça, né? Ali no cenáculo, as pessoas que estavam ouvindo, uma pessoa que morreu, né? Uma pessoa morreu durante o culto, ou desmaiou profundamente. Depois o apóstolo Paulo fala, não, temos que a vida está nele. Nós entendemos que houve uma ressurreição aqui. O apóstolo Paulo fala, não pode morrer, esse fato não pode acontecer, né? Deus tem que ser glorificado, precisamos tomar a ceia, o milagre tem que ser feito nesse momento aqui. Há muitas explicações para isso, mas o fato é que depois eles voltam, né? E ali eles vão partir o pão, vão se alimentar. Mas o fato, irmãos, é que Eutico, nós não sabemos muita coisa sobre ele. Se você procurar pesquisar aqui no Novo Testamento, né, nós conhecemos Paulo profundamente, mas nós não sabemos quem que é o Eutico, não sabemos nada da sua família, o que ele estava fazendo ali, por que ele estava ali, certamente para ouvir o Evangelho, obviamente, mas não sabemos por que ele estava ali. Mas eu entendo, irmãos, que Eutico representa para nós alguma coisa assim que nós precisamos trazer para as nossas vidas. E o que me vem à mente, o que me vem à memória, assim, quando eu leio esse texto, é a questão da janela, né? Os irmãos já repararam que a janela, em qualquer lugar, é algo que nos traz muitas interpretações. Por que nós temos janela na nossa casa? Nós temos janela em casa porque nós queremos que seja arejada a nossa casa, mas nós queremos observar fora também. Percebam que nós não gostamos muito de ficar fechados no lugar, sem observar o que está acontecendo lá fora. Já repararam nisso? Qualquer lugar que nós estamos, se é um lugar fechado, nós conseguimos ficar um tempo. Mas nós precisamos enxergar longe. Nós queremos ver o que está acontecendo fora, queremos ver o que está acontecendo além daquele local, porque a nossa cabeça, muitas vezes, ela não fica limitada somente àquele local. Então eu fiquei pensando, o que será que Deus quer falar para nós em relação ao Eutico, né? Aquele que estava na janela. Irmãos, isso aqui tem muitas interpretações e uma representação muito importante para as nossas vidas. Às vezes nós estamos também, né, como Eutico, na janela, mas, né, nós estamos ali, podemos dizer, até com o nosso corpo na igreja, com o nosso corpo no local, mas a nossa mente não está naquele local. Às vezes nós estamos com o nosso corpo no momento de uma pregação, nós estamos com o nosso corpo na igreja, né, porque estamos acostumados a frequentar a igreja, nós estamos com o nosso corpo ali, muitas vezes com olhares atentos, àquele que fala alguma coisa, ou àquele que está pregando, ou a um cântico, mas muitas vezes nós estamos flertando com outros pensamentos, ou nossa mente está longe, e quantos de nós, né, não estou dizendo apenas aqui, os presentes aqui, mas quando eu falo de igreja, né, quantos de nós, membros de igreja, quando eu falo de igreja, quero dizer esse ente, né, o ente histórico espalhado pela face da terra, quantas vezes na igreja nós estamos também com o nosso corpo, com a nossa vida na igreja, mas muitas vezes nós queremos dar aquela espiadela, né, no que está acontecendo do lado de fora. Irmãos, estar na janela pode ter muitos significados para as nossas vidas, mas eu entendo que para muitas pessoas, né, eu falo que nós precisamos rever isso nas nossas vidas. Quando nós estamos fazendo algo para Deus ou comprometidos com as coisas de Deus, é necessário que nós estejamos realmente concentrados naquilo que nós estamos fazendo. Vou dar um exemplo aqui. Na Veja dessa semana, acho que foi na Veja dessa semana, não sei se vocês já leram, saiu lá a importância da meditação. O que estão descobrindo agora? Estão descobrindo alguma coisa que, desde do Antigo Testamento, o povo de Deus e até mesmo os cristãos, todo o povo de Deus, já sabia há muito tempo, que é a importância
da meditação, mas nós sabemos para nós a importância da oração, né? E Jesus sabia também da importância da oração. Se vocês pensarem, o que Jesus fazia no momento de orar? Tinha um momento que Jesus, ele estava com a multidão, mas havia momentos em que ele se retirava para orar, para ele meditar, para naquele momento ele avaliar a sua vida, ele poder pensar tudo aquilo que Deus havia feito naquele momento, ou havia feito na sua vida, ou no seu ministério. Havia um momento da meditação. E na vez dessa semana saiu lá, que até mesmo agora algumas escolas estão fazendo o seguinte, estão antes das aulas, e isso já tem pesquisas, que isso melhora o desempenho das pessoas, antes das aulas, fazem lá meia hora de meditação com os alunos. O que é meditação? Silêncio total, eles tentarem pensar em alguma coisa ou alguma imagem, mas eles tentarem pensar no próprio corpo, na própria vida e pensar nas coisas próprias, é a meditação. Obviamente que as escolas não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus, eles não têm compromisso nenhum com o evangelho, não têm compromisso nenhum com a oração. O que eu estou dizendo é o procedimento. E não só as escolas, mas há uma corrente entre aqueles que treinam pessoas nas grandes empresas, da seguinte importância: as pessoas de hoje estão com a mente muito desfocada. O que significa isso? Muitas coisas ao mesmo tempo, né? Até por conta dos estímulos de computador, de televisão, daquilo que nós temos que fazer, e as pessoas estão esquecendo, né, da importância da meditação. Então, o que os palestrantes têm falado? Chega lá, né, treina os funcionários ou treina as pessoas para se concentrarem naquilo que estão fazendo naquele momento. E desenvolver-se uma técnica que é o seguinte: você precisa, isso os psicólogos, os entendidos isso aí falando, você precisa, por exemplo, se você está se alimentando, então, não ligue a TV, não ouça música, não leia jornal. Concentre-se naquilo que você está fazendo, no seu alimento, naquilo que você está ingerindo, porque isso é saudável para o seu corpo. Então, desenvolver-se uma técnica para que a pessoa de hoje, o cidadão de hoje, consiga se concentrar naquilo que ele está fazendo naquele momento, e não naquilo que ele vai ter que fazer, e não naquela preocupação que ele tem, e não em outras coisas. Trazendo isso para a igreja, irmãos, trazendo isso para a igreja. O momento de estarmos na igreja é o momento de nós concentrarmos naquilo que Deus está querendo falar às nossas vidas naquele momento. Eu falo, quantas vezes nós perdemos aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, porque o nosso corpo está presente, mas a nossa mente não está aqui. Eu falo que Eutico na janela é mais ou menos isso aí. É aquele que está ali, mas talvez observando o movimento, talvez observando as outras coisas, talvez pensando em outros valores na sua vida, e está na igreja apenas para cumprir aquele momento de culto, e talvez não vendo a hora de acabar, né? Porque eu percebo o seguinte: às vezes se o culto começa a demorar um pouco mais do que o comum, do que o normal, nós já não nos sentimos bem, nós já nos sentimos incomodados. Eu pergunto para você, e se Deus quer falar com você exatamente na última oração do culto, e a sua mente já estiver lá longe, na última oração do culto? Quantas oportunidades você pode perder de Deus falar ao seu coração, porque talvez você esteja na janela? Quantas oportunidades nós podemos perder de Deus falar aos nossos corações, porque muitas vezes a nossa mente está preocupada com outras coisas. Outra coisa, irmãos, na janela, eu falo que, né, pensando na vida de Eutico, eu imagino assim que Eutico, sentado na janela, ele se acomodou ali, né? Não sei se você já tiver essa experiência de sentar numa sacada, numa janela, que você estica a perna, você recosta assim, e você tem aquela amplitude, né? Você consegue olhar tanto para cá quanto para cá. É mais ou menos assim quando você senta num banco confortável para ouvir alguém falar. O conforto traz a acomodação. O conforto trazendo a acomodação, né? E aí eu falo que vai haver, o texto nos fala que Eutico adormeceu.
Mas por que ele adormeceu? Porque ele ficou acomodado. Naquele momento ele sentou, se acomodou, começou aquele discurso, o apóstolo Paulo talvez falando as mesmas coisas, talvez se aprofundando mais nas mesmas coisas. Ah não, isso eu já ouvi, né? Ou ele já falou isso outras vezes, ou isso eu já sei. Começou a despertar, veio, né, a acomodação. E aí eu entendo, irmãos, que na vida com Deus não pode haver lugar para acomodação, né? Se nós pensarmos bem, na vida com Deus, não pode haver o momento de nós relaxarmos e pensarmos assim, bom, agora eu não vou fazer nada, ou bom, eu já fiz o suficiente, agora estou acomodado, agora estou relaxado. Na vida com Deus não há isso. Eu quero que os irmãos abram comigo a palavra de Deus em Efésios, né? Efésios, o capítulo 5, versículo 14. Eu gostaria que todos nós lêssemos esse versículo, porque esse versículo é um versículo, assim, revelador para nós, no sentido de nos chamar a atenção para nos despertarmos. Depois eu vou citar um outro, Efésios capítulo 5. Você pode abrir na sua Bíblia aí, e esse eu quero que todos leiam comigo. Capítulo 5, o versículo 14. Todos acharam? Efésios 5, versículo 14. Vamos todos ler então? Efésios 5, o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Vamos todos juntos, vamos lá? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Obviamente, aqui, o apóstolo Paulo estava chamando a atenção àqueles que estavam mortos espiritualmente. Mas olha que frase interessante, né? Desperta, ó tu que dormes. E depois, né, eu separei outro versículo aqui, o Romanos 13, 11, né, diz assim, ó, fazei desta maneira, discernindo o tempo, em que vivemos, pois já é a hora de serdes despertados do sono. Então, algumas vezes, se nós pegarmos no Antigo Testamento também, nós vamos ver Deus chamando a atenção do seu povo para despertar. Desperta, ó tu que dormes. Irmãos, na janela, muitas vezes a acomodação vem, né? Estamos já na janela, vem a acomodação, e da acomodação vem o sono. E aqui está o grande questão desse texto, vem o sono. Bom, como eu falei para os irmãos, o sono é algo que muitas vezes é difícil de você lutar contra. E aí, né, é como se fosse aquela piada, né? Não é uma piada, até uma anedota que eu vi, um filme na internet, diz que tinha assim um namorado e uma namorada, a namorada orando pelo namorado, dizendo assim, Senhor, que o Senhor coloque no coração do meu namorado a vontade de trabalhar, né? Ela orando na frente do namorado, a vontade de trabalhar, porque não é normal uma pessoa com essa idade, né, ainda ficar dependendo dos pais e blá blá blá, aquela coisa, lógico que é uma sátira, né? E depois, aí o namorado vai orar, ele vai falar assim, Senhor, muito obrigado mesmo pela namorada que eu tenho, pela preocupação que ela tem comigo, mas eu quero te agradecer também pela promessa da tua palavra, que fala assim, que é para nós dormirmos, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem, né? Olha que coisa, pega lá o Salmo 127, né? E diz lá, inútil vos será que levantar de madrugada, né? Então, se você pegar o versículo, a justificativa, você pode dormir porque o Senhor abençoa os seus amados enquanto dorme. Obviamente, que isso é uma sátira, né? Que foi uma colagem de versículos bíblicos. Mas, irmãos, há muitos crentes adormecidos em suas vidas. É o que eu tenho visto, é o que eu tenho ouvido falar. E muitos pastores que nós conversamos assim, né? Nós percebemos que há uma intenção dos pastores de despertarem as suas igrejas para a missão, para o trabalho,
despertar as suas igrejas para fazer alguma coisa para Deus, porque com o tempo, muitos crentes estão como Eutico, acomodados, e estão sendo seduzidos pelo sono divino, né? E aí, talvez até, obviamente, né, aqui, né, essa ilustração é uma, como nós falamos, né, nós não podemos nos apoiar nisso, aos seus amados ele o dá enquanto dormem, porque há o sono restaurador, há o sono que é um benefício para as nossas vidas, há o descanso no Senhor. Mas eu quero dizer, irmãos, que na vida cristã, nós não podemos nos acomodar, né? Nós não podemos nos acomodar. Eu falo que o sono, né, o sono do crente, é quando o crente ele já não tem mais aquele ânimo para fazer mais nada na vida da igreja. O sono do crente é quando ele já não vê mais ânimo, por exemplo, para uma vida de oração. É quando ele não vê mais ânimo para uma vida de leitura da palavra. É quando ele não vê mais ânimo para uma vida devocional diante do Senhor, né? Quantas pessoas falam, vou deixar para ler a Bíblia antes de dormir, mas antes de começar a ler a Bíblia já está dormindo. Às vezes nós deixamos para o último, nós deixamos para, né, o 45 do segundo tempo, para nós, assim, dedicarmos o tempo para Deus. Isso é uma vida adormecida. Isso é uma vida adormecida diante do Senhor, né? Uma vez eu falei um pouco sobre o profeta Jonas aqui, o profeta Jonas também nos ensina muitas coisas, mas eu quero dizer, irmãos, que na vida do profeta Jonas, as vezes que ele adormeceu, foram os momentos que ele mais foi para baixo na sua vida. Isso é simbólico também. O profeta Jonas adormeceu onde ele estava no porão do navio. O profeta Jonas adormeceu, né, no ventre da baleia. Todas as pessoas que dormiram em missão foram pessoas que tiveram, ao invés de um ápice na sua vida, foram pessoas que tiveram uma derrocada na sua vida. E eu falo, irmãos, porque quem dorme, muitas vezes, não tem o que afirmar. Quem tem uma vida espiritual adormecida, com perdão da palavra, às vezes passa vergonha, porque não sabe nem falar nada a respeito do que Deus fala na sua palavra. Uma pessoa adormecida é uma pessoa que ela vai perdendo a memória daquilo que ela já sabe da palavra de Deus. Ela vai perdendo a memória das promessas, ela vai perdendo a memória das bênçãos, ela vai perdendo a memória quando vê. É uma pessoa que ela está na igreja, mas espiritualmente está adormecida. Lembrando ainda do profeta Jonas, né? Aquele que deveria agir, preferiu dormir. Olha que coisa interessante. Aquele que deveria agir, preferiu dormir. Mas, né, como nós vemos aqui em Efésios, o apóstolo Paulo, desperta, ó tu que dormes, aqui em Romanos também, né? E aí, talvez uma última questão que nos vem à mente aqui a respeito de Eutico, né? Eutico na janela, na janela ele está com o corpo ali, mas a sua mente está fora. Se na janela vem também uma certa acomodação, se com a acomodação vem o sono, com o sono veio a queda. E aí é que veio o prejuízo. E aí está o ponto que eu gostaria de refletir com a igreja. Por que que Deus permitiu uma história dessa ser relatada na sua palavra? Deus quis relatar que houve uma pessoa que não era para estar dormindo e por conta do seu sono caiu. Irmãos, adormecer espiritualmente pode simbolizar também a nossa queda. A descuidar de estar desperto para Deus pode nos trazer um prejuízo, não é verdade? Quando os momentos que você mais leu a palavra de Deus na sua vida, foram os momentos que mais você sabia da palavra de Deus. Tempo atrás, estava conversando com uma pessoa de uma igreja, e ela lembrando de uma antiga brincadeira que tinha, acho que até a gente tentou fazer aqui naquele jantar, né, que teve aqui na igreja, que é a brincadeira de versículos bíblicos, né?
Tudo bem, eu acho que a vida cristã não é só memória. Não adianta você saber decorar a Bíblia inteira, isso não quer dizer que você é uma pessoa salva. Eu acho que são duas coisas diferentes. Mas aquele que é salvo, aquele que está com Deus, ele tem prazer nas coisas de Deus, ele vai ler, ele vai decorar, ele vai memorizar a palavra de Deus. É isso que eu entendo também. Então havia uma competição, né? Então colocava lá dois adolescentes, 2 jovens, 2 adultos, seja o que for, e a competição era o seguinte, era falar o versículo bíblico e dar o endereço do versículo bíblico. E a outra pessoa tinha que falar outro versículo bíblico, decor, e dar o endereço. E a competição era assim, não podia repetir, e ganhava aquele que fazia silenciar a memória do seu oponente. E nós estávamos lembrando disso, haviam disputas que demoravam minutos, 10, 15, 20 minutos. E não se parava de falar o versículo bíblico um em outro. Agora, hoje, talvez pela nossa acomodação, se nós fôssemos aqui, né, fazendo uma experiência nesse sentido, talvez nós fôssemos encarar uma realidade. Quantos versículos eu não sei? Quanto da palavra de Deus eu não sei na minha memória? Porque eu tenho Bíblias bonitas, né? Eu tenho o tablet, hoje eu trago no tablet a Bíblia aqui, ó, você acessa a internet, eu tenho tudo. Mas às vezes nós deixamos no tablet, deixamos ali no papel, e não temos mais a Bíblia no coração e na nossa memória. Irmãos, o crente que não sabe das coisas de Deus, isso para ele é um prejuízo muito grande na sua vida, né? E eu entendo assim que a pessoa que vai deixando de ler a palavra, vai deixando de orar, ela vai cair numa derrocada, até chegar o momento que ela não vê mais diferença entre estar com Deus ou não estar com Deus. Para ela não tem mais diferença estar na igreja ou não estar na igreja. Para ela não ter mais diferença participar de uma atividade da igreja ou não participar de uma atividade da igreja, porque ela já está tão adormecida, ela já está tão enderrocada na vida cristã, que ela já não vê mais a diferença. E talvez aí eu vejo que, por descuido, muitas pessoas que poderiam estar na igreja, não estão na igreja. Quero que os irmãos entendam, não estou dizendo só na nossa igreja local, estou dizendo de uma forma geral. Não é verdade? Eu já contei aqui, eu não sei se já contei para os irmãos, mas há um tempo atrás encontrei, até convidei para vir na nossa igreja aqui, um amigo meu que está, amigo de longa data, de adolescência e juventude. Irmãos, eu vi aquele jovem assim, era da mesma idade nossa, mas na juventude ele já era um líder na igreja, foi um dos presbíteros mais jovens, né, que teve nas nossas igrejas aí, uma pessoa comprometida com o evangelho, não sei, de repente encontrei com ele, está trabalhando numa empresa aqui em Botucatu, está bem financeiramente, tranquilo. Falei, Marcos, e aí? Né, que igreja que você está frequentando? Eu falei, não frequento mais igreja. Desanimei da fé. Acho que igreja não leva a nada. Né? Aí falei, não, mas vamos, né? Convidei, procurei contornar a situação, né? Convidei para vir na igreja, leva as suas crianças lá, né? Importante, sabe a importância da educação cristã, né? Você já cresceu na igreja, a gente sempre convida. Nunca apareceu, talvez tenha ido em outra igreja, não sei, depois orei pela sua vida. Mas eu fico perguntando, o que faz de uma pessoa que é muito comprometida e de repente não tem mais o compromisso, a não ser o descuido das coisas, adormecer na fé, adormecer nas coisas. Irmãos, eu entendo que quando nós paramos de ler a Bíblia, paramos de orar, né? Nós vamos acomodando e com esse acomodar vem o sono e vem a queda. E a queda, né, no caso de Eutico, provocou a sua morte. Essa é a lição que esse texto nos dá, que é o que eu estou entendendo. A queda de Eutico significou a sua morte. Mas pela graça de Deus, o apóstolo Paulo o traz à vida de volta. E aqui, irmãos, eu quero desafiar a todos nós, desafiar a igreja nesse sentido, que se por algum motivo na nossa vida nós estamos percebendo que nós estamos acomodados em relação às coisas do Senhor, que nós coloquemos diante dos senhores, que nós não nos deixemos nos acomodar, e para que nós nos livremos das quedas, da derrocada e da possível morte espiritual nas nossas vidas. É isso que a palavra de Deus nos fala nessa noite, é isso que Eutico nos ensina, né? Com esse exemplo aqui, e depois o texto vai terminar, fala que o apóstolo Paulo traz a vida, fala que a vida está nele,
e ele é trazido de volta para o povo de Deus. Então, nós vamos orar nesse momento. Quero orar pela sua vida, quero convidar você a se colocar em pé, quero fazer uma oração pela sua vida. E os irmãos têm percebido que esse ano 2015 tem sido um ano de muitos desafios para a vida da igreja, e desafios no sentido de que a igreja precisa de todos, para que todos se envolvam nesses desafios e nesse projeto, nesses projetos da igreja, né? O pastor Gerson tem falado bastante sobre essa questão, né, de que a igreja precisa ser, reorientada em algumas questões, né? E por que não? Por que não nós nos colocarmos diante de Deus e falarmos para Deus: Senhor, eu não quero dormir, não quero ser uma pessoa adormecida para a tua obra, quero ser usado pelo Senhor nessa igreja que o Senhor tem me colocado. Então, que esse ano que se inicia possa ser um ano de desafio para nós, mas que seja também um ano em que não haja eúticos na nossa igreja, e que não haja pessoas que adormeçam espiritualmente a ponto de serem levadas à morte espiritual, mas que sejam pessoas, né, que ouvem aquilo que nós lemos lá em Romanos: desperta, ó tu que dormes. Que possamos despertar a nossa vida, para dedicarmos a nossa vida a Deus, para que possamos assim glorificar ao Senhor com aquilo, com o nosso dom, né, e com o nosso serviço. Quero que você abaixe sua cabeça, nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de culto que nós tivemos aqui. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra nos trouxe alguns princípios importantes para nós nessa noite. E a tua palavra que sempre tem algo importante a revelar a nós. E hoje, ó Pai, nos foi revelado a importância de estarmos despertos, ó Pai, para a tua obra. A importância, Senhor, de nós estarmos atentos àquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. A importância, Senhor, de nós não nos acomodarmos. A importância, Senhor, de nós não estarmos nas janelas das nossas igrejas, talvez aí flertando, observando aquilo que está acontecendo fora do nosso contexto, mas que possamos, Senhor, nos concentrar naquilo que estamos fazendo para o Senhor, ó Pai. As pessoas do nosso mundo hoje têm se preocupado com isso, a importância da meditação, a importância de se concentrarem naquilo que estão fazendo. E quantos de nós, ó Pai, até por conta de estarmos acostumados com a igreja, estarmos acomodados, Senhor, com as coisas da igreja, nós já nem damos a atenção necessária, Senhor, àquilo que o Senhor tem falado à vida da tua igreja. Nós já não damos a atenção necessária àquilo que o teu Santo Espírito tem falado, tem soprado à vida desta igreja, ó Pai. Muitas vezes nós não estamos atentos àquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, por conta disso, Senhor. E nós queremos ser despertados pelo Senhor, ó Pai. Nós queremos ser despertados para o louvor da Tua glória. Nós queremos ser despertados, se for o nosso caso, ó Pai, de um sono profundo da nossa alma, do nosso espírito. Nós queremos ser despertados, ó Pai, para estarmos atentos, para fazermos aquilo que o Senhor quiser que nós façamos, ó Pai. Nós queremos estar despertos e bem acordados, ó Pai, para que a nossa vida também não entre em derrocada, Senhor. Porque nós percebemos que quando nós entramos no nosso sono espiritual, que quando nós entramos no sono, Senhor, que é aquele sono que se desliga das coisas do Senhor, nós somos levados para a morte, é o que nós não queremos, Senhor. Nós queremos estar em Cristo Jesus, que é o doador da vida, aquele que nos dá vida em abundância. Então, Senhor, muito obrigado pela Tua graça que está sobre as nossas vidas, e pedimos que essa graça maravilhosa, ó Pai, esteja sobre a vida dessa igreja, sobre a vida de cada irmã que está aqui nessa noite, Senhor, e que essa graça maravilhosa nos envolva de tal forma, que haja prazer, Senhor, de estar na Tua presença, haja prazer na leitura da Tua palavra, haja prazer, ó Pai, na vida devocional, haja prazer, Senhor, na vida de todos nós, de estarmos na Tua igreja, trabalhando para o Senhor, ó Pai. Que haja prazer nas nossas vidas, ao nos envolvermos com esses novos projetos, ó Pai, na vida da Tua igreja para esse ano 2015, Senhor. Que haja prazer nas nossas vidas, a estarmos envolvidos, ó Pai, com esses projetos que o Senhor tem despertado a nossa igreja, para que ela faça, para que ela possa cumprir, Senhor.
No nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos desperte para que possamos ser crentes, ó Pai, que realmente saibam o que falar em momentos certos, ó Pai, para pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, que possamos ser pessoas que tenham conhecimento profundo da Tua palavra, Senhor, não só para nós, mas também para sermos Seu baluartes, ó Pai, aqueles que anunciam a Tua palavra, que possamos ser crentes despertos, ó Pai, crentes dispostos a fazer aquilo que o Senhor quiser que nós façamos, crentes despertos para ouvir o Teu chamado. No nome de Jesus, ó Pai, despede-nos em paz para os nossos lares agora, que a Tua palavra possa continuar falando aos nossos corações, que essa história de Eutico, Senhor, possa continuar nos incomodando, Pai, e que a Tua palavra continue a nos ensinar, ao sairmos daqui, que ela esteja na nossa mente, mas também no nosso coração. No nome de Cristo, ó Pai, nós abençoamos o Teu povo aqui nessa noite, que possamos ter um restante de semana abençoado na Tua presença, e tudo quanto fizermos, o façamos para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus é que nós oramos e nós agradecemos. Amém, ó Pai. Receber a bênção. E que